A saída de Dave Bandeira e Gustavo Grossi deixaram uma laguna no departamento de futebol jurídico do Colorado, forçando o Internacional a ir ao mercado para reforçar e reformular seu departamento de futebol. A grande possibilidade de uma saída de um jogador importante do elenco colorado e 3 grandes reforços nos treinamentos do Inter. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter. Então já te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, teu comentário, a tua inscrição, que é muito importante aqui pro canal, tá certo? Quero começar com essa reformulação que o Internacional fez no seu departamento de futebol. A saída de Dave Bandeira, que era uma pessoa aliada do presidente Alessandro Barcelos na questão jurídica e de contratações do Colorado, inclusive na contratação e fechamento de negócio com o atacante colombiano Rafael Borré, onde o Internacional, junto com Dave Bandeira e outras pessoas jurídicas do Internacional, viajaram para essa comitiva que foi lá na Alemanha fechar com o atleta, e Dave Bandeira estava envolvido nessa situação. Fechou, ajudou o presidente Alessandro Barcelos nessa última negociação, anunciou sua saída e nos últimos dias o Internacional também anunciou a demissão de Gustavo Grossi à frente da gestão das categorias de base do Internacional. Com essas duas saídas, abriram uma grande lacuna no departamento interno de futebol e jurídico do clube, forçando o Inter a ir ao mercado e reformular o seu departamento interno. Então, assim ficou essa nova reformulação de cargos e gestões no Internacional. Começando por Márcio Rodrigues. Sabe quem é Márcio Rodrigues? Magrão, ex-jogador, campeão, multicampeão pelo Internacional, que nessa gestão do presidente Alessandro Barcelos tem uma função importante, tinha uma função importante na gestão esportiva do Internacional. Agora o Colorado anunciou de forma seguinte a nova função de Magrão. Márcio Rodrigues assume a função de diretor esportivo de futebol e na gestão esportiva do Internacional, fazendo uma interligação com as categorias de base. Então, ele vai ser uma ponte na questão da gestão esportiva do time profissional e interligações de assuntos internos no departamento também das categorias de base. Então, essa vai ser a nova função de Magrão, função de diretor esportivo na gestão esportiva do Colorado. Felipe Dalegrave, nesse novo organograma do Internacional, ele assume a função de diretor de futebol na gestão jurídica, uma função deixada por Dave Bandeira. Ele tem 18 anos de experiência jurídica e negócios dentro do clube, assim reforçou o Internacional em sua nota oficial no site do clube ontem, no início da tarde, início da noite. E aqui o grande nome que veio como contratação do Internacional. Estou falando de Jorge Andrade. Ele que estava no Sport, teve passagem interna também no Santos, no Figueirense, teve passagem na questão de categoria de base no Internacional lá em 2015 e agora ele vem para o Internacional nessa nova formatação de gestão do Inter. Ele vai assumir a questão de diretor de futebol, informação e transição e desenvolvimento das categorias de base e acompanhando as práticas multidisciplinares que irão servir como um alicerce de união entre o profissional e a base. Ele vai fazer mais ou menos a gestão das categorias de base e uma interligação, até mesmo trabalhando em conjunto com o Magrão na questão da função de liderança nas categorias de base. Ou seja, ele vai trabalhar nas categorias de base, vai fazer questões internas, vai liderar a questão de categoria de base e fazendo uma ponte com o time profissional, meio que chegando o técnico Eduardo Cudê, em outras pessoas do departamento de futebol do Internacional, em comissão técnica, Magrão também, dizendo, ó, esse garoto acho que dá pra gente subir pra base, esse garoto não dá, esse a gente tem que trabalhar mais pouco, acho que esse trabalho interno tem que ser desse jeito. Ele vai fazer uma ponte na questão de gestão, liderança nas categorias de base ao profissional, tá certo, pessoal? E o Internacional também efetivou ali que o Jorge Andrade tem uma graduação em pós-graduação em gestão de futebol, um cara bastante experiente no mercado interno nas categorias de base. Outro anúncio foi de Ricardo Caco, né? Conhecido como Caco Sobrinho. Ele é gerente de mercado, está no clube desde 2015 e tem aí começou iniciando como um observador técnico das categorias de base
e aí também como coordenador do CAPA, né, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Internacional. No decorrer de 2015, ele assumiu esse cargo dentro do CAPA lá em 2019, perdão, em 2019. Então, Ricardo, conhecido como Caco, nessa nova função. Tu gostou dessa nova formatação e formulação da gestão interna de futebol e de direção de futebol e jurídica do clube? Tu gostou da contratação de Jorge Andrade, nova função do Magrão, enfim, a saída de Gustavo Grosso à frente das categorias de base? Tu acha que isso tem impacto direto, já de imediato, nas categorias de base do Inter? Deixa o teu comentário, o que tu achou dessa situação aqui embaixo. E agora a gente vai para a notícia que é a que pegou muito de surpresa, né? Uma grande possibilidade de saída no elenco colorado. Essa é uma notícia que vem se trabalhando durante algum tempo e também na questão interna do Internacional, uma possibilidade de saída no Inter. Eu estou falando de Pedro Henrique, meio atacante, do lado direito de ataque do Internacional. Tem aí uma grande possibilidade de saída. Quem trouxe a informação foi Lucas Pedroso, do repórter do SBT, ele que trouxe a informação nas suas redes sociais alguns dias atrás, onde entrou de primeira mão que o Vasco da Gama, que hoje é uma SAF, né, quer sim contar com o Pedro Henrique. Inicialmente era por empréstimo de 1 ano, assumindo o salário do atleta, e que teve proposta do mundo árabe. O Internacional recebeu uma proposta um tempo atrás do mundo árabe por Pedro Henrique, do Al Riyadh, da Arábia Saudita. O Inter iniciou uma negociação, recusou, pois o time árabe não ofertou, não trouxe valores qual o Inter queria pelo jogador. O Inter que pagou bastante dinheiro para trazer o Pedro Henrique lá do Sivasspor da Turquia. O Inter quer pelo menos repor o que gastou com o atleta. Hoje ele é reserva do Internacional. Um tempo atrás saiu uma informação que o técnico Eduardo Cudê conversou com o atleta para mudar o Pedro Henrique de posição, igual ele jogou no Gauchão do ano passado. Ele jogou como centroavante, marcou bastante gol, foi artilheiro do Gauchão, dos melhores jogadores da competição no ano passado. E o técnico Eduardo Cudê recentemente teria conversado com o Pedro Henrique, dando a possibilidade para o jogador, aconselhando o atleta em mudar de função, em vez de jogar na beirada do campo, que é onde ele joga no lado direito, às vezes, porventura cai para o lado esquerdo, o jogador mudar sua função e jogar mais como um atacante. Então, Pedro Henrique podendo aí deixar o Internacional. Tu acha que é uma grande perda a saída de Pedro Henrique, até para a questão de suporte no banco de reservas? Eu quero teu comentário aqui sobre a situação de Pedro Henrique. 3 boas notícias nos treinos do Internacional. Ontem pela manhã, quando rolou o treino do Colorado, 3 boas notícias. Então a Lara voltou a treinar com o elenco profissional. Ele tinha sido afastado quando ele se reapresentou acima do peso, foi retirado do elenco profissional, treinou, focou na questão física e voltou ontem a treinar com o elenco profissional, onde o Inter precisa aí de uma reposição imediata ao lateral esquerdo. O René, que é o único lateral que o Inter tem no elenco. O técnico Eduardo Cudê teve que improvisar com o Carlos de Pena, outros jogadores, algo que a gente viu que não deu muito certo. Então aí uma reposição ao René quando o atleta não poder atuar. Matheus Dias, ele que vinha se recuperando de lesão, é outro jogador que está treinando normalmente, deve estar à disposição, se não nesse jogo de quarta-feira contra o Santa Cruz, lá no Estádio dos Plátanos, talvez no fim de semana contra o São José, lá no Passo da Areia. Outro jogador que voltou a treinar é Sérgio Rocher, goleiro, que vem se recuperando de uma lesão torácica. Então, ele não fez nenhum trabalho de caimento, né? O goleiro faz aquele treinamento intensivo de defesa, de cair bastante impacto no chão. Esse não foi o caso do Sérgio Rocher. Fez mais um trabalho de questão de recondicionamento físico, tempo de bola, aquela coisa toda, mas nada que tenha forçado muito o atleta. Então, o Internacional com esses 3 reforços nos treinamentos. O que tu acha dessas informações do Internacional? Tu gostou dessa nova reformulação dentro do departamento interno do Internacional? Tu gostou da volta de Tauan Lara ficando à disposição do técnico Eduardo Cudê? Matheus Dias, Sérgio Rocher? A saída de Pedro Henrique, tu acha que seria uma boa ou uma ruim por parte do Internacional?
Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e até o próximo conteúdo de Inter.